Olá, este é o programa 1359, onde você vai conhecer, tomar conhecimento das propostas, das ideias do sociólogo e advogado Jorge Roque, que é o candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem com você, Roque? Tudo bem, Galene, com você. Ótimo. Gostaria de agradecer aos internautas, aos que participaram dos outros programas, que estão nos assistindo agora, que enviaram perguntas. Para nós é uma satisfação estar debatendo aqui esse assunto. O tema de hoje é relações internacionais. Como o Brasil deve se posicionar diante dos demais países, no cenário internacional, na questão da segurança, do comércio internacional, na relação entre os povos. E sobre isso vamos ouvir agora a opinião do Jorge Roque a respeito. A política ativa e altiva nos governos Lula e Dilma projetou o Brasil. A influência internacional que adquirimos, particularmente durante o governo Lula, se deveu à implementação de uma política de soft power, poder suave, e nos permitiu fazer propostas internacionalmente, como as reformas das organizações internacionais, em particular da ONU e seu Conselho de Segurança, bem como de instituições voltadas à economia, como o FMI, e o comércio, como a OMC. No caso destas últimas, o esforço brasileiro levou a uma redistribuição de cotas no FMI e a uma nova geografia de decisões comerciais na OMC. O governo golpista destruiu ou está destruindo tudo isso. O Brasil está se tornando um país irrelevante no cenário internacional e, atualmente, não existe uma política externa estratégica a não ser as tentativas de aproximação das grandes potências por meio do oferecimento do petróleo brasileiro à exploração de empresas estrangeiras, abandono da composição nacional na indústria de petróleo e desprezo pelas relações Sul-Sul. Sobre esse assunto, nós temos a pergunta de um internauta, o jurista tributarista Dr. Brasil Salomão. Candidato Jorge Roque, meu candidato. Em função das suas explanações, eu gostaria de fazer uma pergunta na área de relações internacionais. Quais países, regiões devem ser priorizadas nas relações do Brasil? Estados Unidos ou países do Eixo Sul? Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Brasil, colega de trabalho, um amigo nosso, dizer que essa pergunta é muito relevante. E, enfim, na nossa história republicana, desde a proclamação da República, a nossa política tem oscilado momentos de alinhamento com as potências, com momentos de autoafirmação, né, de uma política mais soberana. Na República Velha, nós tivemos aí um período de alinhamento muito grande, primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos. Depois de 1930, tivemos uma política externa independente, que mais ou menos, com interrupções, né, do governo Dutra, enfim, do governo Jânio, em parte, mas que mais ou menos seguiu até 1964, até o golpe militar, né. Em 64, tivemos 2 anos aí de alinhamento pleno da política externa brasileira com os interesses norte-americanos. Coincidiu com o governo Castelo Branco. Mas mesmo a ditadura militar, até por uma questão de sobrevivência dela, porque essa política de dependência extrema com alguma potência, ela não dá resultados econômicos, ou, enfim, os outros países não respeitam, não vem investimento. Depois de 2 anos, a ditadura militar começou a mudar a política dela e adotou também uma política mais independente, uma política que visava mais os interesses brasileiros. Era conservadora, né, do plano interno, socialmente falando, mas a própria ditadura militar foi obrigada, porque os Estados Unidos não entregavam aquilo que prometiam, a procurar caminhos mais independentes, mais autônomos, né? Depois, para a gente não ficar falando demais aí, tivemos de novo, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, uma política de submissão aos Estados Unidos. O Celso Laffer foi lá, era o chanceler, tirou os sapatos para entrar em território americano, o nosso chanceler. E com o governo, a partir do momento que o Lula venceu as eleições de 2002, começamos novamente a ter uma política independente. E essa política rendeu muitos resultados, trouxe muitos resultados para o país. Por exemplo, o nosso comércio com o Oriente Médio, ele aumentou, potencializou enormemente com os países africanos. Abrimos embaixada em todos eles, mesmo com a Ásia, aumentou muito as nossas relações. E não é que diminuiu com os Estados Unidos ou com a Europa. O comércio com a Ásia aumentou e ficou maior que o comércio com a América do Norte, mas o comércio com a América do Norte permaneceu mais ou menos no patamar que estava antes.
Então, no fim das contas, nós tivemos um impulsionamento do comércio externo brasileiro, das relações bilaterais brasileiras. Isso eu estou falando no plano comercial, econômico, né, comercial. E evidentemente que isso ajudou o crescimento que nós observamos ao longo aí do primeiro governo, dos dois governos do Lula, do primeiro governo da Dilma. Então a política externa brasileira foi, do ponto de vista econômico, um fator muito importante para o projeto de desenvolvimento que passou a ser implementado a partir de 2003. Ela foi uma política inteligente, né, e que buscou abrir mercados, como aliás os Estados Unidos fazem, a Alemanha faz, a China faz. Quem não quer fazer isso são essa elite colonizada que nós temos, que enfim, que de fato, mesmo em relação aos próprios autointeresses, não consegue satisfazer plenamente. Bom, mas esse é um aspecto. Outra questão, que também tem uma implicação econômica, são o aspecto político da coisa, né? Procurou-se integrar a América do Sul, né? A Unasul é um resultado concreto desse período, o governo Lula, o Chaves, Evo Morales, o Tabaré Vázquez e depois o Mujica, enfim. Todos esses governantes progressistas criaram instituições de integração sul-americana. O nosso comércio também com todos esses países assim, saltou, né? As empresas brasileiras começaram a atuar neles todos, nós começamos também a comprar produtos desses países com benefícios recíprocos. Então ela foi muito positiva desse ponto de vista também econômico, regional e político, porque criamos também organismos políticos de defesa, né? De manutenção da paz, de proteção das fronteiras comuns e tal. Isso avançou até para uma ideia de se criar uma comunidade de nações latino-americanas, a CELAC, que foi criada também. Foi aprovada, ela não teve tanta materialidade quanto a Unasul, mas ela existe, ela foi criada e ela, enfim, tem um potencial enorme que vai desde o México até, né, aqui na América do Sul. Essa política, portanto, de integração latino-americana, sul-americana, foi essencial para o próprio desenvolvimento que nós observamos, foi uma das forças motrizes do desenvolvimento que se iniciou em 2003. Bom, outra força, outro elemento da política foi as relações com as potências emergentes, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo, é um dos países que tem uma das maiores economias do mundo, hoje é a oitava, chegou durante o governo Lula a ser a quinta, né? A quinta maior economia mundial, em território é um dos maiores, em termos também populacionais, e existem outros países mais ou menos nessas condições, né? A Rússia, a China, a Índia. E o Brasil se uniu a esses países, e mais a África do Sul, e criou também aí um fórum, né? Primeiramente, que depois virou um organismo o mesmo, que são os BRICS, né? Os BRICS hoje têm um banco de investimento, eles estavam avançando até para uma ideia de substituir o dólar como moeda de troca e criaram uma série também de mecanismos de integração entre esses 5 países, com ramificações para outros países, né, que também giram na órbita desses 5. Então foi um mecanismo, foi uma criação que se contrapôs àqueles organismos que foram criados no pós-guerra, nas conferências de Bretton Woods, e que foram formados naquele mundo do pós-guerra, basicamente criados pelos Estados Unidos e pela Europa, né? Foram basicamente isso, mas enfim, hegemonia plena dos Estados Unidos. O FMI, o Banco Mundial, os BRICS procuraram se contrapor a isso, porque nesses organismos nós não temos muito poder, então nós procuramos criar organismos que atendessem mais nossas finalidades e compreendessem mais as nossas especificidades. Tudo isso já teve efeitos enormes, mundialmente falando. O Brasil, durante esse período, se tornou protagonista, né, em termos mundiais. Você vê, uma coisa que só grandes potências se envolviam, a questão do problema nuclear do Irã. Foi o Brasil e a Turquia que propuseram um acordo, né, para resolver a questão nuclear iraniana. E quem formulou aquele acordo foi o Brasil. E todo mundo topou na hora, depois os Estados Unidos voltaram atrás, mas o acordo que hoje se criou com o Irã é uma cópia daquele que foi apresentado pelo Brasil. Portanto, o Brasil se tornou um grande protagonista no cenário internacional durante os governos aí do Lula e principalmente também durante o primeiro governo da Dilma. Depois, por conta até da sabotagem interna, nós começamos a ter mais dificuldades. Mas essa posição do Brasil, como eu disse,
foi uma das forças motrizes, como é para qualquer país, do nosso desenvolvimento. E qual é o papel de um deputado federal? O que você se propõe a fazer na Câmara dos Deputados nesse tema relações internacionais? Então, pois é, o deputado pode fazer muitas coisas, né? Existe lá uma comissão de assuntos internacionais que, se são propostos, são analisados os tratados, tudo tem que passar pelo Congresso, né? Você pode propor modificações, então você tem que ter diretrizes, né? O que nós estamos defendendo? Retomar essa integração Sul-Sul, essa integração que foi bloqueada agora, né? Que os organismos estão sendo esvaziados, inclusive o próprio Mercosul, né? Muitos tratados, enfim, não estão sendo respeitados, o comércio está refluindo, né? Deixou de ser prioridade para nós, esse eixo de atuação política. Então nós temos que retomar isso, fazer mais tratados, tudo isso o Congresso tem que aprovar, né? Esses tratados que o Brasil firma e tal, tem que passar pela aprovação do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. O que nós estamos propondo? Nós vamos defender essa integração, vamos defender também a retomada e fortalecimento dos BRICS, do papel do Brasil nos BRICS, porque é outro eixo para nós conseguirmos ter um protagonismo mundial, e o Brasil pode e deve ser protagonista. Aliás, não tem como o Brasil não ser protagonista. Tudo que acontecer no mundo vai passar pelo Brasil. O que acontece no Brasil interfere em todas as partes. Então, é nesse sentido que nós devemos atuar, né, para fortalecer comercialmente e politicamente as relações com esses países, né, aqui do nosso eixo, né, Sul-Sul, e também com os BRICS, enfim, com a periferia. Sem esquecer, evidentemente, que os Estados Unidos, a Europa, são parceiros antigos nossos comerciais. Não é essa a questão, não vamos escolher um em detrimento do outro. Nós queremos ampliar e disputar com eles na África, aqui na América do Sul e lá nos Estados Unidos também, né? Nesses mercados desses países latino-americanos, nós entramos em posições muito favoráveis. Por isso que essas empresas, por exemplo, de engenharia pesada, dominaram os mercados. Seja do Peru, do Equador, você andava por esses lugares, aí só tinha empresa brasileira. Na África, nós estávamos disputando com os chineses. Então, é retomar isso, fazendo o quê? Propondo, fazendo modificações nos tratados que são apresentados e tudo mais. É isso que um deputado pode fazer nesses termos. Pode fazer mais também. Porque a estrutura tributária brasileira, ela não protege a indústria. Então, o que nós estamos defendendo? Criar um imposto sobre as exportações de commodities, né? Isso é um ponto específico que nós já discutimos desde o início da nossa campanha. Criar um imposto para quê? Esse fundo vai ser revertido para a indústria, como assim? Para investimento em infraestrutura e inovação, e esse imposto também vai servir para regular o câmbio. Porque se o câmbio estivesse muito sobrevalorizado, e ele fica sobrevalorizado sem entrar muito dólar, e países exportadores de commodities tem muita entrada de moeda forte, né? Então se ele ficar muito sobrevalorizado, nossos produtos industriais ficam caros no mercado internacional. Então essa é uma medida que nós estamos propondo. Sei que a batalha é dura, porque a bancada do agronegócio é fortíssimo, mas nós temos que taxar as exportações das commodities para criar um fundo para a indústria. Sem indústria, nós não conseguimos ter uma sociedade civilizada aqui. Não conseguimos construir uma social-democracia no Brasil, sem indústria. Só na base da mina e da fazenda, isso é impossível. Então, nós estamos também defendendo essa taxação. No programa de hoje, o Jorge Roque abordou o tema Relações Internacionais. Mande a sua questão, mande a sua pergunta que o Jorge Roque vai responder. Você participa pelo site e no site tem as opiniões do Jorge Roque.